Saúdo minha amada igreja, da maneira dos apóstolos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, abram suas Bíblias, por favor, no Salmo 51. Salmo 51. Antes de tudo, o pastor Davi Raik recentemente concluiu uma trilogia sobre a fé de Davi em Hebreus. No domingo de manhã, o pastor Isaías Cristal pregou sobre a confiança de Davi em meio às adversidades. E eu garanto que a gente não combinou nada para que nós meditássemos essa noite também sobre a vida de Davi. Penso que Deus quer falar com a igreja por meio da vida desse homem. Então vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Assim diz o Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Pai, sob o peso da indignidade, Senhor, dessa tarefa, quem é suficiente para essas coisas, Senhor? Eu peço a tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa daqui é a exposição clássica da Bíblia sobre a questão do arrependimento. Vocês podem conferir na Bíblia de vocês aí o sobrescrito, o subtítulo, que indica o autor e a causa que levou à composição deste salmo aqui. Sobrescrito diz o seguinte: para o mestre de música, Salmo de Davi, o autor, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi depois que este cometeu adultério com Batseba. Isso significa que, em certo sentido, a gente não pode compreender o texto que nós acabamos de ler se nós não compreendermos o pano de fundo que levou à composição desse salmo, e isso daqui está registrado lá no segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12, e aí eu vou resumir a história em sua essência, é essa aqui. Davi deveria estar na guerra, os reis haviam saído à guerra, e Davi, vocês sabem a história, está no alto do seu palácio, ele mesmo não está na guerra, olha uma mulher muito bonita, sente-se tentado, manda trazê-la. Davi adultera, teve relações sexuais com ela, ela engravida, e Davi tem a brilhante ideia para esconder o seu pecado de mandar trazer Urias o Hitita da guerra. Urias o Hitita, no entanto, era um soldado muito mais nobre do que Davi. Davi queria mandá-lo para casa naquela ocasião, porque talvez pensava: Urias passou muito tempo na guerra, quando chegar vai querer ver sua esposa e dormir com ela. Mas Urias se recusa, fica na entrada do palácio. Davi
numa astuta tentativa, tenta embriagar Urias para que ele finalmente vá para sua casa, mas ele se recusa, diz: como é que eu posso ir para casa dormir com a minha mulher enquanto os soldados estão morrendo na guerra? Davi então manda que Joabe coloque Urias na linha de frente de batalha, e assim Joabe o faz. Urias é morto junto com outros soldados na guerra, e Davi, mascarando uma atitude muito nobre, toma a viúva como esposa e assume o filho para que ninguém desconfiasse. Deus permitiu que a consciência de Davi ficasse cauterizada por cerca de 1 ano até o nascimento da criança. E aí Deus levanta o profeta Natã e diz: Natã, vá a Davi e conte a seguinte história. Um homem, um viajante, um homem rico, na verdade tinha muitas ovelhas, e ele um dia recebeu um viajante, pegou a ovelha daquele que era pobre, tinha só homem, cuidava dela com muito carinho e serviu ao viajante. Vá lá, conta essa história e vamos ver o que Davi diz. Natã vai até Davi, conta a parábola, confronta Davi. Da boca de Davi vem a sentença dele mesmo. Ele diz: esse homem tem que morrer, esse homem é culpado, tem que ser condenado. E aí Natã, corajosamente no confronto ao rei de Israel, diz: Davi, esse homem é você. E aí Davi, imagina, entra em choque naquele instante, recobra a consciência e vê a gravidade do pecado que ele havia cometido. Irmãos, a gente vai ter uma visão geral desse Salmo 51, não tendo tempo para abordar particularmente cada detalhe desse salmo. Mas na primeira parte dessa composição, versículo 1 e 2, Davi pede perdão a Deus, mostrando-nos que um coração arrependido entende antes de tudo que precisa de graça, de misericórdia. E aí no verso 1, a declaração de abertura, Davi faz um inusitado e fervoroso clamor por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Nesse verso primeiro aqui, Davi menciona 3 atributos de Deus. O primeiro, a misericórdia, que é aquele atributo de Deus mais desejável a pecadores que estão em grande perigo e precisam de salvação. Aqueles pecadores que estão com os olhos doídos de tanto chorar, que era o caso de Davi aqui nessa ocasião. E aí Davi pede que a misericórdia de Deus seja dispensada, liberada, concedida a ele em conexão com o segundo atributo divino, o amor. Ele diz na sequência: por teu amor, ou em outra versão, segundo a tua benignidade. Por que Davi faz essa conexão aqui? A razão é que Davi não pode apelar para a própria justiça dele. Davi não pode apelar para o próprio mérito em razão da enrascada que ele se meteu. Davi não poderia dizer que ele era o rei de Israel. Davi não podia apelar dizendo que ele era o homem segundo o coração de Deus, porque isso só agravaria a culpa de Davi. Porque Davi pecou no auge do poder que Deus havia concedido a ele, no auge das bênçãos do Senhor. Davi estava na mais alta posição na ocasião em que pecou contra Deus aqui. Então Davi apela nessa questão para o amor pactual de Deus, o amor com o qual Deus se comprometeu com o seu povo, ainda que seu povo pecasse. E Davi está colocando a base da misericórdia do Senhor no seu próprio caráter. Em outras palavras, Davi está dizendo: age, Senhor, conforme tu és. Olha para o meu caso não é um caso qualquer. Tens misericórdia de mim, conforme é coerente com o teu amor, com a tua graça, com a tua bondade. Te compadece da minha situação, ama-me com o amor que me salvará da culpa, o teu amor fiel que tu fizeste na aliança com o teu povo. Mas aí Davi não fica satisfeito, ele faz mais uma petição e na próxima linha ele acrescenta: a tua grande compaixão. Invocando esses 3 atributos de Deus nessa primeira petição de Davi, em outras palavras ele está dizendo o seguinte: Deus, uma misericórdia geral não é suficiente para mim. Tamanha enrascada que eu me meti. Eu preciso de muito mais do que isso. Então estou pedindo que o Senhor me faça alvo dos seus mais gentis atributos. Sei que o Senhor é santo,
mas eu preciso dos teus mais gentis atributos, Senhor. Deixa, Senhor, que as tuas paixões mais amorosas me atinjam, venham até mim. Irmãos, tudo que Davi deseja aqui é Deus. Tudo que ele está desejando aqui é o perdão de Deus, e ele não quer nada além disso. Davi tem consciência que se afastou de Deus, e se afastou muito, não foram alguns centímetros. Davi foi para bastante longe de Deus, e o primeiro passo do arrependimento, a gente aprende aqui com Davi, é desejar Deus e toda a sua imensa bondade, sabendo que não merecemos nada disso porque nós o abandonamos. Olhem para Lucas 15, semelhantemente, o filho pródigo lembrou da bondade do pai, quando se meteu numa grande confusão. E ele lembra: Deus, Pai, trata-me como um dos teus empregados. Até os empregados de meu pai são bem tratados na casa dele. E a primeira lembrança do pródigo foi da bondade do pai dele. E aí nas linhas seguintes o salmista diz o porquê de implorar a máxima gentileza de Deus. Davi está sentindo o peso da sua culpa aqui. Está reivindicando Deus em toda a sua gentileza. E aí na última linha do verso 1, ele diz: apaga as minhas transgressões. E continua no verso 2: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Assim como Davi invocou 3 atributos divinos, paralelamente ele coloca aqui também 3 palavras para definir todo o mal que ele praticou. 3 palavras, as palavras padrão nas Escrituras para definir o mal: transgressão, iniquidade e pecado, para indicar como o pecado o atingiu de maneira abrangente e sujou a vida de Davi. Davi está se sentindo aqui esmagadoramente culpado de pecado por toda definição. Ele está dizendo: por toda definição, eu sou culpado. De maneira plural, eu sou culpado. Tudo que vocês podem chamar de mal, foi isso que eu fiz e eu estou assumindo a minha culpa. Davi, reconhecendo isso, que o pecado havia sujado ele excessivamente e profundamente, que não havia sido só um deslize que ele havia cometido, ele pede a Deus uma limpeza completa e absoluta. E isso daqui fica claro nas 2 palavras que ele usa, ainda nesse verso 2: lava-me e purifica-me. Davi está dizendo aqui: eu sinto que a mancha do pecado se aprofundou muito em mim. E eu fiquei muito tempo no pecado, e agora o pecado está impregnado em mim, entrou de tal maneira que eu estou me sentindo completamente sujo. E agora eu estou te pedindo, ó Deus, eu estou suplicando: lava-me, purifica-me. E se isso não for suficiente, experimenta outro processo. Mas não deixe de experimentar nada que possa me purificar. Tamanho o desejo de Davi de ser limpo do seu pecado. Pedindo perdão dessa maneira tão eloquente, Davi está assumindo total responsabilidade do seu pecado. Veja que esse homem não está fugindo, não está escondendo, não está maquiando a sua transgressão. E isso daqui leva a gente à segunda divisão desse salmo, dos versos 3 ao 6. Davi rasga o seu coração, humilha-se ainda mais e confessa o seu pecado, mostrando características gradativas de uma verdadeira confissão. E o primeiro ponto aqui, você pode acompanhar aí comigo, no verso 3, Davi reconhece o seu pecado dizendo: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. É importante dizer que isso daqui, reconhecer pecados, foi tudo que Davi não fez por um ano. Davi provavelmente continuou tranquilamente nos seus serviços religiosos, fazendo as suas 3 orações por dia. Davi continuou buscando a Deus da sua maneira, e por um tempo ele conseguiu esconder o seu pecado. Mas agora Davi parece dizer aqui: olha, Deus, eu passei por um profundo e doloroso autoexame depois que o Senhor enviou Natã para me confrontar. E aí eu resolvi encarar meu pecado, e aquilo que anteriormente eu escondi vergonhosamente e de maneira insensata, agora eu reconheço diante de ti e do teu profeta, bem como diante de toda a igreja, neste salmo penitencial que eu estou escrevendo. Então, irmãos, não há arrependimento sem convicção de pecado.
Não há arrependimento sem assumir a sua culpa. Você não pode ser perdoado enquanto você não reconhecer que é pecador. Aqueles que não admitem suas falhas não podem de maneira nenhuma serem perdoados. O que Davi está fazendo aqui é tudo que o mundo foge de fazer. O mundo não quer encarar a si mesmo, não quer olhar para dentro de si mesmo. As pessoas estão lotando os bares, cinemas, passando horas a fio em frente às novelas, televisão, porque elas não querem encarar a si mesmas, porque elas não querem encarar o autoexame, olhar para dentro de si. Todavia o evangelho que a gente crê, que a gente prega, ele nos pressiona constantemente para esse lugar solitário. Nos pressiona constantemente a nós olharmos para dentro de nós e nos examinarmos. É isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, no contexto da ceia. Vocês estão recebendo disciplina porque vocês não estão se auto-examinando. E isso é desagradável ao homem moderno. O segundo ponto da verdadeira confissão de Davi é que ela nasce do desesperado desejo de se livrar de uma consciência culpada. A confissão de Davi foi gerada no útero da consciência dele. Ele diz: o meu pecado sempre me persegue. Davi tinha conseguido esconder os seus pecados da vista dos homens. Havia feito toda aquela marmota engenhosa para que ninguém descobrisse que ele havia pecado. Mas Deus viu toda a maldade de Davi. Isso está escrito lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 27. Mas o que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E agora Deus estava esmagando a consciência de Davi. Deus estava pressionando a consciência de Davi até o ponto de ele não aguentar mais explodir, confessar tudo o que estava acontecendo com ele. Irmãos, ouçam-me com atenção. Diziam os puritanos: a consciência é o pregador mais poderoso que pode existir. Não há como fugir da consciência. Ela é o espião de Deus em nosso íntimo, que Deus colocou ali como um oficial para nos prender. E você não vai conseguir se livrar da sua consciência, a não ser que você confesse os seus pecados abertamente a Deus. Enquanto não houver esse processo, ela vai te perseguir da hora que você acorda até a hora que você vai deitar, porque ela foi colocada ali por Deus. Então você deve aproveitar, a propósito, enquanto ainda essa consciência dá algum sinal de vida, alguns espasmos na sua mente, porque muitos já estão com a consciência cauterizada e já suprimiram a verdade de Deus pela injustiça. Irmãos, não sei como você chegou aqui essa noite, talvez se sentindo com a consciência esmagada, e o Espírito Santo te diz agora, o que está esmagando a sua consciência? Um problema do passado, uma situação desesperadora, algo que você não consegue ver solução, talvez como Davi tenha se sentido aqui. Mas eu quero dizer para você que a sua consciência pode ser completamente lavada pelo perdão de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é uma grande bênção de sermos perdoados por Deus. Porque ainda que um homem lá fora cumpra a sua sentença, pague todos os seus pecados, mas ele não pode ter uma consciência lavada. E o lavar da consciência só pode vir por meio de iniciativa divina. O terceiro ponto aqui dessa genuína confissão de Davi é reconhecer que o pecado é repugnante não porque unicamente afeta outras pessoas, mas porque essencialmente ele ofende a Deus. Verso 4: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tem razão em condenar. Davi abriu a segunda divisão desse salmo encarando os seus pecados e confessando eles abertamente. Ele falou da consciência dele, pressionando ele até o ponto da confissão. Mas se Davi tivesse parado aqui, ele não seria melhor que um ímpio ao admitir seus erros. Porque o ímpio consegue admitir seus erros, ele sabe que ele tem pecado, até o diabo sabe que é pecador. E se Davi parasse aqui, ele não se distanciaria muito
de um homem pecador. O ímpio só pode ir até esse ponto aqui. Ele não vai adiante, ele não vai além. Todavia, Davi não parou aqui, ele seguiu adiante, continuou sua confissão, ergueu os olhos aos céus e se viu inevitavelmente diante do tribunal de Deus que ele haveria de encarar. Deus era o juiz que Davi teria de encarar. Embora tivesse cometido pecado contra Urias, contra Batseba, contra os seus soldados inocentes que morreram, Davi vai mais além. É como se ele fosse se humilhando mais na sua confissão, baixando mais a cabeça. E ele diz: só contra ti pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. Aqui está a essencial diferença entre remorso e arrependimento. Um homem que tem remorso, ele reconhece o seu erro, mas ele nunca vai perceber que ele pecou contra Deus. Ele nunca vai fazer a afirmação que Davi está fazendo aqui: contra ti, só contra ti pequei. E ele não poderá se arrepender, irmãos, até que ele perceba que ele pecou contra Deus, que ele pecou contra aquele que é bom, contra aquele que é misericordioso, contra aquele que nos dá o dom da vida, contra aquele que permite que nós agora estejamos respirando o ar dele, pisando no mundo dele, na igreja dele, usufruindo dos bens dele. O ímpio nunca vai perceber isso. E talvez alguns de nós não consigamos nos identificar até certo ponto, porque alguém pode dizer: eu não sou acusado de adultério ou de assassinato, mas nós somos acusados de inveja, ciúme, de não nos alegrarmos quando alguém é honrado, de sentirmos tristeza quando alguém recebe honra. Todos nós somos culpados perante o tribunal de Deus, crentes e não crentes. Esse é o peso do seu coração, meu irmão. Esse é o sentimento que passa pelo seu interior. Qual é o próximo ponto aqui? O quarto ponto da confissão de Davi é que ele admite que não tem absolutamente nenhuma desculpa, nenhum direito. Parte B do verso 4, ele diz: de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Em outras palavras, Davi está dizendo aqui a Deus: eu não tenho desculpa nenhuma, não tenho nenhum direito, não há nada, Senhor, a ser dito por mim, não há argumento para a coisa terrível que eu fiz. Toda essa coisa terrível foi resultado de total teimosia. Eu fui rebelde, eu quis fazer, eu transgredi, eu fiz e fiz conscientemente, sabendo que era errado o que eu estava fazendo. Nada tenho a favor de uma mitigação, de uma reconciliação com o Senhor. Nada tenho a declarar a Deus. A gente vê aqui que Davi abre mão de qualquer justificativa para o pecado dele. Você tem que justificar os seus pecados. Enquanto nós estivermos tentando nos justificar por tudo, aprendemos aqui com Davi, nunca teremos arrependimento. Enquanto nós estivermos nos apegando a qualquer coisa que remeta à autojustificação, justiça própria, aos nossos próprios méritos, nós não teremos arrependimento verdadeiro. Um homem verdadeiramente arrependido, ele vai dizer: eu nada mereço senão o inferno. Se Deus me mandar para lá agora, independentemente da minha idade, Deus estará sendo completamente justo. E alguns acreditam ainda que o inferno seria um julgamento demasiado severo, mas não é essa a postura de Davi. Davi não tem nenhuma argumentação. Deus, o que o Senhor deliberar, o que o Senhor disser, justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. E agora aqui é como se Davi perguntasse, para a gente avançar na exposição, é como se ele perguntasse assim: como eu vim parar a esse ponto? Como eu vim chegar ao fundo do poço da maneira que eu cheguei aqui? O que me levou a fazer essas coisas que eu fiz? O que levou Davi a fazer o que fez?
E o quinto ponto da confissão de Davi, lembre que ele está descendo, é como se ele estivesse descendo cada degrau, cada vez se colocando mais baixo, se humilhando mais diante de Deus. O quinto ponto da confissão é reconhecer que o seu pecado não foi um acidente de percurso, mas faz parte da sua natureza, que é essencialmente má. Verso 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. O que o rei Davi está dizendo aqui é frontalmente oposto ao que disse Jean-Jacques Rousseau. O homem é essencialmente bom. Davi está dizendo completamente o contrário do que disse John Locke, que o homem é uma folha em branco, que ele é produto do meio. O que Davi está dizendo aqui, irmãos, é completamente diferente. Davi não diz, olha só que interessante, que a causa última da sua queda aqui tenha sido a sensualidade de Batseba. Ele não diz que ela o estava provocando, que ele não pôde resistir. Ele não fez como Adão fez no Éden, transferindo a culpa para a mulher. Ele também não diz que a tragédia que ocorreu aqui é algo do tipo, opa, algo deu errado, mas no fundo eu sou uma boa pessoa, como alguns costumam dizer. O que Davi está dizendo é, isso que aconteceu é realmente o que eu sou. Isso que aconteceu é só a ponta do iceberg que está revelando as profundezas do meu ser. A podridão em que eu me encontro. Eu estou admitindo que já nasci pecador, que tenho depravação congênita. Tudo dentro de mim é inclinado para o mal. Não é de fora para dentro. Não é do mundo para mim, mas de mim para o mundo. Eu sou mal. Essa é a minha natureza. É o que Davi está dizendo. Davi, durante toda a sua vida, enfrentou homens violentíssimos. Enfrentou a máquina de guerra filisteia Golias. Mas o pior encontro que Davi teve com o homem foi com ele mesmo. Aqui, ele viu toda a maldade da natureza humana e bem de perto nos seus próprios atos. Mas aí a confissão não para por aqui e Davi continua. O sexto ponto da genuína confissão de Davi é reconhecer que Deus deseja a santidade interior. Interessante é que nessa sessão que a gente está analisando aqui, dos versos 3 ao 6, que é a confissão do pecado de Davi, ele fala mais abertamente e analisa de maneira formidável o caráter da sua transgressão. Davi começa lá no 3 dizendo que ele reconhece as transgressões dele, e aqui no 6, no término dessa confissão, ele termina reconhecendo a santidade do Senhor. A distância que existe entre a transgressão dele e a santidade de Deus. É como se um golfo se abrisse na confissão de Davi. Ele reconhece o quanto ele está distante de Deus aqui. Verso 6. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Reconheço que estou diante de um Deus santo, que não deseja apenas certos comportamentos, que não quer uma limpeza exterior, superficial. Você quer a verdade, Deus. Honestidade, integridade, justiça. Você quer limpar o meu interior e você quer que a sabedoria reine aqui dentro de mim. Você não quer meramente comportamento externo, a religião. E aí a gente chega então à terceira divisão desse salmo, dos versos 7 ao 12. Davi reconhece a santidade de Deus, reconhecendo a santidade de Deus no verso anterior, e que Deus deseja essa verdade no íntimo. Davi pede o poder de Deus para ser purificado, mostrando para nós, irmãos, que o coração verdadeiramente arrependido deseja a santidade, e não se contenta só com o perdão dos pecados. Isso é extremamente significativo porque muitos param só no perdão. Muitos se contentam apenas em serem perdoados, em se livrarem das consequências do seu pecado e continuam vivendo da mesma maneira. Mas o arrependimento de Davi leva ele mais além. E ele diz, verso 7, purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Davi está reiterando aqui, repetindo o pedido de limpeza que ele já havia feito lá no verso 2, e por isso nós evitamos de propósito para chegar até aqui e analisar com mais calma. O ensopo que Davi se refere aqui
era um arbusto que era usado em cerimônias no Antigo Testamento, e ele aspergia água e sangue nessa cerimônia, normalmente relacionada a uma pessoa que estava com lepra ou que havia tocado no cadáver, e assim ela era testificado de que ela estava impura. Então Davi está dizendo aqui, em outras palavras: Senhor, me dá a realidade que as cerimônias legais simbolizam. Da mesma forma que um leproso ou alguém que tocou no cadáver é purificado e restaurado à sociedade e aos privilégios que havia sido privado por causa da sua impureza, eu estou te pedindo, eu estou desejando, Senhor, ardentemente me livrar do mal e ser restaurado à tua presença, ao mesmo tempo que desejo ser recebido na Assembleia dos Santos e aceito para participar dos privilégios do verdadeiro Israel. E também eu peço, Senhor, lava-me, e a palavra aplicada aqui nas Escrituras é a lavagem de roupas. Então o que Davi está dizendo aqui é: assim como as roupas são lavadas, mergulhadas, esfregadas, enxaguadas, muitas vezes para retirar toda a mancha, faz assim comigo também, Senhor, numa lavagem completa que pervarde toda a substância da coisa lavada. Limpa-me, ainda que meus pecados sejam escarlates, cintilantes, me lava completamente, Senhor. Isso daqui é diferente do hipócrita. O hipócrita se contenta com uma lavagem superficial, externa, apenas em ajustar alguns comportamentos. E Davi está indo além. Davi anseia a purificação. E Davi se angustia enquanto isso não acontece. O crente genuíno, ele não tem paz enquanto ele sente que está sujo. O verdadeiro arrependimento não permite que o crente tenha em si alguma mancha que esteja sujando a glória de Deus, o seu relacionamento com Deus. Ele quer se ver livre daquilo. Esta é a sua experiência, meu irmão. Você se sente sujo? Você deseja, sobretudo, livrar-se do pecado que está te consumindo? E aí Davi segue seu pedido de restauração: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Os ouvidos de Davi ficaram surdos por causa do pecado, e por isso ele ora: faze-me ouvir, Senhor. Não havia mais voz que pudesse reavivar as alegrias de Davi, senão a voz que declarasse perdão para que ele pudesse viver novamente. E Davi está pedindo que a voz do perdão seja mais alta, Senhor, que a voz do pecado que há em mim. E aí no verso 9 ele continua: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi está consciente aqui da sua grave pecaminosidade e a incapacidade de lidar com ela. E aí ele sabe que Deus não pode contemplar o mal, e por isso que ele clama no verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. E o verbo que Davi usa aqui para criar é o mesmo usado na narrativa da criação em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E esse verbo aqui é um verbo exclusivo a Deus. Deus é sempre o sujeito. Deus é sempre o sujeito que coloca o verbo em ação. Então o que Davi está dizendo aqui: Deus, faz algo que somente Tu podes fazer. Eu não posso reformar a mim mesmo. Cria em mim um coração puro, porque se o Senhor não fizer, eu vou continuar caindo e caindo. Não é apenas de alguns ajustes morais que eu preciso. Eu sou completamente depravado e todas as minhas inclinações são para o mal. E alguns irmãos, até bem intencionados ao confessar os seus pecados, dizem o seguinte: nunca mais farei isso, achando que podem dar tão garantia. Quão errado estão quando o verdadeiro arrependimento diz: me dá um novo coração, senão continuarei nos meus erros. Na linha seguinte a gente lê: e renova dentro de mim um espírito reto. Se primeiramente Davi pediu para criar algo que ali não existe, agora ele pede para renovar algo que ali existe. Existe, mas está em estado fraco, lamentável. Davi está dizendo: Deus, a lei no meu coração ficou um pouco turva, mas eu te peço, por favor, coloque ela em letras vivas novamente, para que eu faça a tua vontade, para que meus caminhos sejam constantes. É isso que eu quero perdão, quero um coração limpo, quero um coração fiel. E o oposto disso é o que eu quero que não aconteça. Verso 11: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Não significa aqui que um crente pode ter o Espírito Santo e depois ter o Espírito Santo removido. Davi é rei
ele tem uma unção especial, e você deve lembrar que no Antigo Testamento, diz em algumas ocasiões que o Espírito Santo de Deus veio sobre alguém, e este alguém profetizou, e depois o Espírito Santo partiu. E essa unção de Deus é indicada pelo recebimento do Espírito Santo para os mediadores teocráticos, ou seja, aqueles que mediam o relacionamento de Deus com o seu povo. Falam da parte de Deus. E Davi havia recebido essa unção especial, esse presente único. O que Davi está dizendo aqui então, irmãos, é: não retires as tuas ajudas, as tuas consolações, deliberações, avivamentos, para que eu não seja como homem morto. Não me deixes como tu fizeste como Saul, que nem por Urim, nem por profeta, nem por sonhos, tu lhe respondia. Não faça assim comigo, ó Deus. Seguindo na última cláusula da terceira divisão desse salmo, Davi finaliza o pedido de restauração, verso 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Davi quer que a alegria que uma vez que ele teve se renove. Ele não perdeu a salvação, ele perdeu a alegria na salvação. Ele perdeu aquela alegria que o fizera dançar perante o Senhor no traslado da Arca da Aliança. Ele queria essa alegria de volta. Davi havia trocado a alegria indizível e eterna da salvação de Deus pela alegria efêmera do pecado e maligna. E ele havia sentido isso na pele e sabia agora que essa era a pior tristeza que ele poderia ter, que era perder a alegria na salvação de Deus. A essa altura, irmãos, eu quero encarar com vocês a seguinte questão: como é preciosa a confissão de arrependimento de Davi e quanto nos instrui. Qual é a postura de um homem arrependido em relação ao seu propósito de vida? Davi: eu estou clamando perdão, estou desejando santidade e oro também por vigor, alegria. Mas será que isso daqui é tudo? Será que para por aqui? Davi não para nesse ponto, e do verso 13 ao 17, Davi faz um voto de consagração, mostrando a grata disposição de se entregar totalmente a Deus e a seus propósitos que um coração verdadeiramente arrependido cultiva. Eu quero te servir e me entregar a ti. Verso 13: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Davi transgrediu gravemente, irmãos, os caminhos de Deus, e agora a firme resolução de Davi é ser mestre de pecadores. Deus, eu quero ensinar aqueles por quem agora eu tenho empatia, eu me identifico com eles, eu sinto na pele o que essas pessoas estão passando, e eu quero ensiná-los. Eu quero dizer a eles que existe um Deus com multidões de compaixões e que eles podem se voltar para o Senhor. Existe um Deus que perdoou um pecador tão miserável quanto eu, um assassino, um adúltero, um homem violento. Eu quero ensinar a eles, Deus, essas verdades. E aí nos versos 14 e 15, Davi expande seu voto de consagração. Verso 14: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, das pessoas que eu matei, Urias, os soldados, ó Deus da minha salvação, e minha língua clamará a tua justiça. 15: ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Minha boca estará fechada até que o Senhor me chame para cantar por meio do perdão. Mas se o Senhor me perdoar, ó Deus, serei arauto da tua misericórdia aos outros. Esse é o meu desejo. As pessoas têm que saber disso. É o que Davi diz aqui. E aí ele segue fazendo uma última consideração sobre consagração. E isto não tem mais a ver com os homens, conforme nós vimos, agora tem a ver com Deus. Davi se volta para Deus, versos 16 e 17. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto, senão os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Muita coisa podia ser dita aqui, mas a gente não tem tempo. A palavra-chave aqui é não te deleitas, ou você não se agrada, você não está satisfeito. O que Davi está dizendo aqui é que eu quero uma vida que te agrade. Eu quero que a minha vida tenha um efeito sobre os pecadores, leve-os à conversão. Eu quero que a minha vida, Deus, tenha um efeito positivo sobre você. Eu quero que a minha vida te agrade. Meu desejo é te agradar. Eu não quero apenas o perdão, eu quero estar em paz contigo. Para o Senhor é melhor um coração humilhado, ferido diante de ti,
do que um boi sangrando sob golpes de machado no altar. Tu te agradas mais da morte do orgulho do que da morte de um touro no altar. Nada além de um coração ferido e humilhado, Deus. E eu quero me oferecer a Ti no altar. Por fim, na última divisão deste salmo, nos versos 18 e 19, Davi faz uma oração de restauração, verso 18, e logo encerra. Por Tua boa vontade, fazes Sião prosperar e ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos. E novilhos, serão oferecidos sobre o Teu altar. O homem que iniciou uma oração desesperada, nós caminhamos juntos por esse salmo aqui essa noite, empregando uma linguagem de elevado estresse, clamando por misericórdia. Ele encerra a sua petição com confiança, como se a fé de Davi, à medida que ele fosse orando, fosse progredindo, fosse se fortalecendo, à medida em que ele caminhava na sua petição. E aqui ele encerra Davi magistralmente intercedendo pelo seu povo. Ele temia que o seu terrível pecado, a coisa terrível na qual ele havia caído, obstaculizasse o florescimento de Jerusalém. E no final das contas, o não progresso de Jerusalém mancharia a glória do Deus vivo e a expansão do seu reino. Que ele diz, por fim, que o Senhor transforme bem esta loucura que cometi, que o Teu povo e o Teu nome sejam prejudicados, não sejam prejudicados. Então, quando responderes a esta oração, nesses dias de alegre prosperidade que virão, nos aproximaremos de Ti com uma atitude correta, com os mais ricos e santos sacrifícios de louvor e gratidão, e Tu te agradarás. Uma notável demonstração de que um coração verdadeiramente arrependido no final das contas, no final de tudo, está preocupado que o seu pecado não prejudique a igreja e a glória do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos traga consolo por meio desse salmo, sabendo que dele nada merecemos. Amém.